Olá pessoal, aqui é Leudenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer essas trouxinhas de abacaxi com bacon que são simplesmente deliciosas. Bora conferir a receita? Vamos dar início pelo recheio. Aqui eu tenho uma frigideira e nela eu vou adicionar o bacon. O que eu fiz? Eu comprei um pedaço de 350 gramas de bacon, retirei a pele e cortei em cubinhos, tá? A pele eu dispensei não, deixei para outra utilidade. E aqui só o bacon cortado em cubinhos, na panela fria, justamente para ele ir liberando toda a gordura dele e ficar menos gordo. Então nós vamos mexendo até ele dourar bem. Aqui dá pra ver que ele já tá bem douradinho, olha. Toda essa gordura derreteu do bacon, eu não pus nada de gordura aqui. Então agora com uma escumadeira eu retiro esse bacon e vou colocar aqui numa tigela. Retirar somente o bacon. Eu vou dispensar essa gordura, mas porém vou utilizar a frigideira suja, que vai agregar bastante sabor. Essa gordura você usa para outras finalidades que cai super bem. Aqui eu tenho um abacaxi. Eu comprei um abacaxi, descasquei e cortei ele inteiro em cubinhos, inclusive com o caroço também. E ele aqui, depois de descascado e cortadinho, o suco que ficou dele também, tudo pesou 800 gramas. Eu coloquei aqui na minha frigideira e vou colocar 25 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa bem cheia. E vamos reduzir esse abacaxi aqui. O que eu quero? Eu quero que ele seque toda a sua umidade, ou seja, que ele perca todo o líquido dele e reste somente o abacaxi. Esse processo vai demorar alguns minutos, eu vou mexendo de vez em quando até ele ficar bem sequinho. Aqui o meu abacaxi já está pronto, olha, pode ver que ele está bem sequinho, eu não tenho mais umidade no fundo da panela. E esse é o ponto dele. Gente, o meu abacaxi estava super maduro, super docinho. Então aqui com uma colher de açúcar ele ficou perfeito, porque eu quero realmente esse agridoce nas trouxinhas. Se o teu abacaxi não tiver muito doce, você pode colocar mais açúcar do que eu coloquei. Agora eu vou misturar o bacon com o abacaxi e vou levar esse recheio para gelar. Só quando ele estiver bem frio que nós vamos dar sequência no recheio. Eu coloquei no congelador, olha, para ser mais rápido, tá? Em meia horinha que ele já esfriou completamente. E agora vamos terminar o recheio. Eu vou adicionar aqui, para render esse recheio, 200 gramas de mussarela ralada grossa. Tá? Nessa proporção, gente, fica bastante abacaxi e bacon com pouca mussarela. Se você quiser colocar mais que essa quantidade de mussarela ainda, fica à vontade que fica gostoso. Mas eu quero que apareça mais o abacaxi com o bacon mesmo. Então eu misturo bem aqui, por isso que eu preciso esfriar, porque senão a mussarela iria derreter. E agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Vou utilizar essa parte mais fininha do vidrinho para não cair as sementes inteiras. Nós temos a doçura do abacaxi, o defumado do bacon, a untuosidade de mussarela e agora eu quero um pouquinho da picância da pimenta, porque tudo isso vai agregar muito sabor. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino e vamos colocar 40 gramas de cheiro verde, cortadinho na hora, para trazer um frescor, uma leveza e uma coloração bacana. Vou misturar muito bem tudo isso. E o nosso recheio está pronto, eu mantenho em refrigeração até a hora de utilizar. Vamos à nossa massa. Gente, é muito simples, eu peguei aqui uma tigela, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vamos adicionar aqui 10 gramas de leite em pó, uma colher de sopa rasa. 25 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa bem cheia. 10 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. 5 gramas de glucose de milho, uma colher de chá. Como ela é chatinha, eu levei um pouquinho no micro-ondas para ela dar uma derretida e eu consegui tirar ela mais fácil. Uma maneira para quem tem dificuldade, aquece a colher e já pega direto no potinho que sai bastante fácil, tá? 50 gramas de margarina, 2 colheres de sopa rasa ou uma bem cheia, né? Um ovo de 50 gramas. E aqui, gente, hoje eu vou utilizar o fermento biológico seco, 10 gramas, um envelopinho. Então, eu poderia colocar esse fermento aqui direto com os outros ingredientes, mas para ser um processo de fermentação mais rápido, eu vou diluir ele na água. A
quantidade de água para essa massa vai ser em torno de 250 gramas. Vai depender da qualidade da sua farinha de trigo. Por isso, começa com menos água aqui. Eu peguei 200 gramas de água nessa canequinha e vou diluir o meu fermento. Mas provavelmente depois eu vou precisar de mais um pouco de água porque minha farinha é forte. Ela vai absorver em torno de 250. Quem estiver trabalhando com uma farinha bem comum, coloca menos água aqui agora, 150 para diluir o fermento, que é mais garantido. Gente, essa massa não tem segredo. Agora é simplesmente dar ponto com a água. No nosso caso aqui, com a água com o fermento que eu coloquei, tá? É formar uma massa bem hidratada. Aqui com essa água eu já consegui formar uma massa, tá vendo? Mas ela ainda tá dura. Eu peguei aqui mais 50 ml, tá? Como eu tinha falado para vocês, ao todo eu vou usar 250 ml para minha farinha aqui. Então eu vou jogar essa massa na bancada e eu vou começar a acrescentar mais água nela aos poucos. Nem lavei a canequinha, por isso que ela tá meio escurinha com fermento ainda. E olha, eu venho trabalhando essa massa. Parece que tá uma meleca, que nada vai dar certo, não se preocupe. A farinha de trigo, ela contém alguns tipos de proteína. 2 determinados tipos de proteína, quando entram em atrito, é onde nós desenvolvemos o glúten da massa. O que a gente chama da malha de glúten. É o que deixa o salgado crescer, o pão, o que dá estrutura para a massa. Então a gente tem que sovar muito bem, olha, eu quero essa massa muito bem hidratada. Você viu como ela absorveu toda a água? Aqui parece estar bem hidratada, eu vou colocar o resto da água ainda. Vão falar, nossa, Leodenice, você é louca. Não, eu quero uma massa super macia. Olha, parece que a minha farinha não vai absorver, mas ela vai absorver. A princípio fica essa meleca, a gente vai trabalhando. Quanto mais você sovar aqui, mais essa malha de glúten vai ficar bem trabalhada. Pode observar que ela tá mole, mas ela vira um elástico, ela tá unida, olha, eu consigo soltá-la da mesa. É isso que eu quero. E agora, para mim não ter dificuldade, o que eu vou fazer? Eu deixo essa massa aqui desse jeito, esse é o ponto, olha, quando eu enfio o dedo dela e puxo, tem que estar grudando bem, tá? Enquanto a minha massa descansa aqui um pouquinho e absorve essa umidade, eu vou lavar minhas mãos, tá? E daí eu já consigo finalizar essa massa. Lavei bem as mãos, vou passar um pouquinho de óleo nas minhas mãos e também na bancada, mas muito pouquinho, só para mim conseguir trabalhar com essa massa. Sem nada de excesso, porque senão você vai desbalancear a tua massa. Gente, olha que massa linda. Ela tá hidratada, mas com a mão untada não gruda, tá? É isso que eu quero. Aqui eu formei, boleei minha massa, olha como ela tá lisinha, tem que estar super bem sovada. E agora eu vou separar a minha massa. Eu quero aqui tronchinhas pequenas, então eu vou utilizar 20 gramas de massa para cada tronchinha. Se você quer fazer menor, maior, do tamanho que você quiser, sem problema nenhum. Hoje eu vou fazer as minhas. Então eu vou dividir toda essa massa em 20 gramas para darmos sequência. Bom, minha massa aqui já está toda dividida e agora é hora de bolear. Olha como é simples, gente. Você aperta contra a mesa, tem que dar estrutura, você tem que dar força para essa bolinha. Olha, ela tem que ficar redondinha. E é isso aqui. Dessa forma, é muito rápido, é a forma mais profissional. Mas quem não conseguir, ó, pode fazer assim na mão e alisando e formando uma bolinha, ó, juntando tudo lá embaixo, que ela fica redondinha da mesma forma. Mas dá muito trabalho, tá? O importante é ter estrutura a bolinha. Olha, outra forma de fazer também, você coloca na mesa e vai dobrando, até você conseguir ir dando essa força para sua massa, até você tensionar bem ela. Mas assim, olha, não tem erro, vai treinando. É só você rodar apertando ela na mesa, isso é o que importa. Aqui minha massa já está toda boleada, eu coloquei aqui numa forma para facilitar, para sobrar espaço na bancada, tá? E nesse momento eu vou cobrir com um plástico para que ela não resseque, porque deu 44 bolinhas, tá? Então até eu moldar todas elas, é bom que elas fiquem cobertinhas. Pessoal, as primeiras bolinhas que eu moldei, elas já descansaram, aqui uns 10 minutinhos, certo? Então eu vou começar por elas. Como é uma massa que levou bastante fermento, até eu terminar de moldar,
essas trouxinhas já vai ter crescido bastante. Então nem é necessário. A não ser se aí tiver muito frio na tua região, for um clima bem frio, daí deixa aí fermentar por uns 20 minutos, uma meia hora para daí moldar. Se for uma região quente, já pode moldar de imediato, como eu vou fazer aqui. Agora eu vou achatar aqui a massa na mesa, olha, eu achato, deixo ela bem lisinha e eu venho com uma colher e coloco o recheio no centro. Eu gosto bem recheado, então eu coloco bastante. Toma cuidado para que vá abacaxi, queijo, bacon, para que vá todos os recheios para ficar bem saborosa, tá? E vou fechar dessa forma, eu pego 2 pontas em forma de cruz e depois pego 2 pontas do outro lado, tá vendo? Formar uma trouxinha. Daí é só a gente unir, ó, essas 4 pontas. Fez o formato de cruz, daí unindo as 4 pontinhas, tá? E nossa trouxinha já fica pronta. Olha como fica bonitinha. É isso aqui, não tem erro. Eu vou fazer esse mesmo processo com todas elas. Olha como ficam lindas. Vamos fazer mais uma. Achata bem na mesa. Pode ver, essa já tá até mais fermentada, né? Se você quiser pesar a quantidade de recheio para padronizar, é o correto. Como eu gosto bastante recheado, eu coloco o máximo que eu consigo aqui. O recheio eu nem peso. Pega 2 pontas, uma de frente para outra. E depois, olha, pega as 2 outras pontas, olha, e junta lá no meio. Deixa eu fazer na mão para ficar mais fácil. Ó, puxa, une lá, puxa e une lá. Ficaram 4 pontas. Tem gente que assa assim, abertinho, olha, acha bonitinho, é um outro formato de salgado. Como aqui é a trouxinha, nós vamos fechar. Fecho os 4 pontinhos, se houver necessidade, eu reforço o centro ali. Vocês entenderam por que a massa tem que ser muito bem hidratada? Porque senão ela não gruda aqui, daí ela fica abrindo. Olha, aqui eu tenho todas as minhas trouxinhas já moldadas. Eu coloquei ela em cima de um papel manteiga, tá? Para ficar mais macia, para não ficar em contato direto com a forma. Depois que eu terminei de moldar todas, eu venho reforçando um pouquinho, ó. Se for necessário ou se alguma abrir, para ela ficar mais marcadinha. Mas quando assa, ela acaba crescendo mais e esse formato ele se perde um pouco mesmo e é normal, tá? Agora, tudo isso feito, eu peguei aqui uma gema com uma colher de leite num potinho, mexi. Eu não quero ela tão douradona. Se você quiser, não precisa pincelar, tá? Fica mais rústica, tem muita gente que não pincela as trouxinhas. E agora eu vou dar uma passadinha nessa mistura em cima das minhas trouxinhas. Se você não pincelar, ela fica mais marcada do que vai ficar a minha, tá? Mas é escolha aí sua. Pincelei todas elas e agora eu vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus, gente. Eu quero que ela asse um pouco mais rápido, tá? Por cerca de 25 minutinhos ou até que elas fiquem bem douradas. Vai depender aí se o teu forno é elétrico, convencional. E olha que gracinhas que ficaram nossas trouxinhas, já estão prontas. Gente, aqui tá muito quente, né? Deixa eu tentar, mas olha a maciez. Olha isso. Olha a maciez dessa massa, olha. Peguei essa aqui porque tá com tanto recheio que até deu uma abridinha. Vou colocar numa vasilha para mostrar a textura para vocês. Gente, olha isso. Olha como ficam macias, suculentas. Olha, super recheadas. Não tem como não se apaixonar por esse salgadinho. Ele tem um agridoce, uma picânciazinha, é uma complexidade de sabor. Eu até cortei uma outra ali com a faca para vocês conseguirem ver como que fica o recheio bem retinho, né? Que aqui cortando com as mãos a gente rasga ela. Olha que linda que ela fica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do nosso canal e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber todas as receitas que lançarem em PDF com muito mais facilidade. Obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!